Olá, irmãos, amigos, estamos juntos mais uma vez, pela graça de Deus, para a nossa leitura diária sequencial. E eu estou aproveitando essa nova fase de paisagens novas, de ambientes novos, já que não paramos depois do recanto a essas gravações em ambientes novos. Já cheguei na igreja para o culto de oração, e vou ler aqui com vocês o capítulo 3 do livro de Oséias, profeta menor, mas resolvi sair aqui no átrio da igreja que já está preparado para o culto. Já está tudo prontinho para o culto, quase limpo, mas não tão limpo porque as folhas caem, e eu vou mostrar para vocês o nosso mascote, o nosso piquizeiro. E o piquizeiro perdeu as folhas tudo, olha só. Perdeu todas as folhas. E ele é nosso orgulho, né? Ele é um vencedor, esse piquizeiro. E eu quis sair aqui fora para mostrar para vocês, ele é nossa marca, né? A marquinha da nossa igreja. Mas vou chamar vocês agora para a leitura. Para a leitura bíblica desta oportunidade. E vou convidar vocês aqui para a nossa salinha de estudo. Convidar vocês para a nossa salinha de estudo e vamos ler o capítulo 3 do livro de Oséias. Vamos lá. Pois bem, irmãos, vamos ler o terceiro capítulo, a terceira parte da biografia de Oséias. A história particular dele em 3 capítulos. O terceiro capítulo que vamos ler hoje é bem curtinho. São apenas 5 versos. O capítulo todo, 5 versos. E nós vamos ler, depois a gente comenta alguma coisa a respeito do texto. O futuro reino davídico, quando Israel temerá o Senhor. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uva. E comprei-a para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio homer de cevada. E ele lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel, e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor, e a sua bondade no fim dos dias. É só isso. Termina aqui não só a história quanto a profecia, o do capítulo de número 3, que acaba aqui, é um resumo também do capítulo 2 e capítulo 1 juntos. Pois bem, vamos à história, o fato, e depois alguns comentários. A história é que ela se prostitui novamente. Há uma discussão entre os estudiosos se essa não seria uma segunda esposa. Outros acreditam que é a mesma que se prostituiu novamente. Aqui ele chama de amigo, amada de seu amigo. Tem outras versões que eu estava lendo ali, achei amada de seu vizinho. E ele diz assim que ela se ajuntou junto com outros deuses e amem os bolos de uva. O bolo de uva, segundo eles, fala de um produto afrodisíaco usado por ela, ou seja, ela tinha um espírito adúltero, cometeu a loucura de abandonar um homem bom, um profeta de Deus, para usar produtos afrodisíacos e se prostituir novamente. E caiu. Então ela cometeu uma loucura mesmo. Abandonou o seu casamento, cometeu uma loucura e logo em seguida arruma um outro casamento. Abandonou seu marido
usa de produtos para estar com outro homem e se entrega para outro homem, e o profeta ainda assim vai atrás dela e a busca e a compra e paga o preço de um escravo. Novamente, um homem e meio, né? Um homem e meio e mais 15 peças de prata. Paga novamente pela mesma mulher. Por isso que eu falo que é a mesma mulher, a mesma esposa, pois Israel era o mesmo. Por que uma loucura? Porque Israel estava fazendo uma loucura de abandonar a Deus novamente, ir atrás de deuses estranhos, ídolos, Baals, Baalins, Astarotes e etc., abandonando ao Deus de Israel. E o Deus de Israel ainda assim comprou o seu povo novamente, pagou o preço novamente para estar com ela. Então a gente vê que esse profeta, além de sofrer demais, ele foi a encarnação viva do amor de Deus. A sua esposa prostituta representando a Israel e o profeta representando a Deus. A vida dele era uma lição. A vida do profeta era uma lição. O que ele vivia era uma lição. O que ele sofreu, as atitudes que ele tomou, era uma lição velada, não tão clara, mas velada para todo o povo. Daí, ele compra ela. Nos versos 2 e 3, no verso 3, melhor dizendo, ele diz assim que ele comprou ela e falou assim: agora você vai ficar comigo e você não se prostituirá mais e eu também esperarei por ti. Você notou aí no final do verso 3? Assim também eu esperarei por ti. Ou seja, nem ele mesmo estaria com ela, se absteria de ter comunhão, intimidade com ela. Então ela ficaria naquele período sem o que ela tanto buscava. E aí logo em seguida ele diz assim, e não é só sem isso, mas os filhos de Israel ficarão sem rei, a mulher ficaria sem contato nem com os amantes e nem com o marido. E aí Deus passa para Israel, porque essa história de Oséias é sempre Israel, o Oséias com sua esposa e Israel com Deus. É o tempo todo assim. Então ele diz assim, e os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei, sem príncipe. Ora, eles tinham começado com Jeroboão. O reino dividiu, Israel, as 10 tribos se chamavam Israel. Adotou Jeroboão, de Jeroboão foram outros reis e assim por diante. E eles tinham agora, então, no tempo de Oséias, um bom rei, próspero, naturalmente próspero, rico, tinha vencido algumas batalhas, eles estavam vivendo uma fase boa. Mas aí Deus disse através da profecia, vocês ficarão sem rei e sem príncipe. Veja só, nós que hoje já conhecemos a história da Bíblia, sabemos que eles já estavam sendo levados para o cativeiro. E lá no cativeiro eles não teriam nem rei, nem príncipe. É isso que se cumpriu. Foi justamente o que Oséias profetizou, se cumpriu. Olha só o que ele disse, os filhos ficarão muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem templo no qual adorar a Deus, e sem éfode, que era a roupa sacerdotal, né, que o sacerdote usava, ou seja, vocês não terão nem sacerdote para interceder por vocês, vocês ficarão sozinhos. Sem éfode, e depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi. Depois do quê? Desse período sem rei, depois do cativeiro. Depois desse cativeiro, vocês retornarão, buscarão ao Senhor, seu próprio marido, aí vocês terão necessidade de Deus. E buscarão a Davi, quer dizer, a sequência de Davi, o rei de Davi, o reino de Davi. Lembra, de novo, eu sei que é difícil, mas eu vou tentando aqui facilitar as coisas. Pelo menos estou tentando. Quando ela disse assim, vocês buscaram a Davi, Deus estava dizendo para eles, vocês são separados de Davi, pois Israel estava dividido, certo? O reino de Davi era Judá e a capital era Jerusalém, mas eles estavam no norte. Sua capital era Samaria e eles estavam distantes. E Deus disse assim, e vocês quando retornarem desse período de abstinência,
tanto dos amantes quanto de Deus, quando vocês voltarem de lá, vocês buscarão a Davi, que é o Senhor do reino de Judá. Por isso que quando nós lemos no começo do livro, ele disse aqui no verso de número... Deixa eu ver aqui qual foi o capítulo. No capítulo... Eu acho que é no capítulo 2, ou é no capítulo 1. Ele diz assim, é no capítulo 1, verso 7, mas da casa de Judá me compadecerei. Deus estava profetizando contra o reino do norte, mas a tribo de Judá ele compadeceria. Ele diz assim, e o salvarei pelo Senhor seu Deus. E Judá não estava muito diferente do norte. Judá também andava com idolatrias, rebeldes ao Senhor também, a raiz de Davi. E quando eles voltassem no futuro, depois do cativeiro, depois do sofrimento, eles voltariam não para Samaria e seu rei, mas eles buscariam um reino que fosse um rei, uma linhagem que fosse da raiz de Davi. É curioso como a Bíblia realmente caminha de maneira sincronizada com a verdade. Agora, lido esse capítulo, eu vou mostrar para vocês o grande amor de Deus. O grande amor. A gente teima, a gente é rebelde, a gente falha com Deus. Quantas vezes temos sido tão rebeldes com Deus e Deus ainda assim nos ama. O amor de Deus é até estarrecedor. Qualquer outro marido, qualquer outro Deus abandonaria um povo que foi rebelde com ele. No entanto, o amor de Deus é tão incondicional que ele salva o seu povo escolhido de uma maneira tão grande, que nos envergonha, nos constrange. Então, veja o contraste da loucura que a mulher fez, a esposa de Oséias fez, com a loucura que Israel estava fazendo e com o que o mundo faz. Tudo que temos foi Deus que deu. Como já comentamos aqui no capítulo 2. Toda a riqueza que aquela mulher tinha, todos os bens, a cevada, a roupa e o ouro, era Deus que tinha dado. Novamente, do mesmo jeito para nós hoje, tudo que temos foi Deus. E Deus demonstrando para nós um amor incondicional de vem nos resgata, vem nos perdoa. Isso devia mudar nossos comportamentos. Eu sei que só ler a Bíblia já abençoa. Só de ler o grande livro, a gente já sai com o coração abençoado. Talvez você nem compreenda com a mente e nem saiba explicar o que nós estamos discutindo aqui nesses dias lendo Oséias. É um livro difícil, não é? Talvez você nem saiba repetir, mas a leitura por si só, ela já abençoa o nosso coração. Mas guarda no seu coração essa mensagem do amor de Deus. Deus estava lá sempre esperando. Ele sabia o futuro, desde o presente ele já sabia o futuro. E estava lá com seu amor incondicional dizendo, vocês vão voltar. E eu serei seu único Deus. A história do homem, desse profeta, não foi menos sofrida do que outros grandes profetas que nós já lemos ou que vamos ler ainda. Não foi menos sofrida. Não foi um sofrimento como o dos outros, mas foi um sofrimento terrível, um amargo terrível na boca. Mas a vida dele representou a Cristo. E, oxalá, a gente possa valorizar a Deus, valorizar o seu amor e voltar, cada vez voltar aos pés do Senhor e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de nós. Deus abençoe o seu coração, Deus abençoou a sua vida e até amanhã, se o Senhor nos permitir, quando leremos o capítulo 4. Até mais, gente, ficar com Deus.